Liturgia do dia 9 de janeiro de 2023. Festa do Batismo do Senhor. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Com a paz o seu povo, com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Com a paz o seu povo. Com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Com a paz o seu povo, com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Com a paz o seu povo. Com a paz o seu povo. Segunda leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença.
Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a festa do batismo do Senhor. A liturgia de hoje tem como cenário de fundo o projeto salvador de Deus. No batismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do Pai, ele fez-se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-se em promover-nos para que pudéssemos chegar à vida em plenitude. A primeira leitura anuncia um misterioso servo, escolhido por Deus e enviado aos homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim. Investido do Espírito Santo de Deus, ele concretizará essa missão com humildade e simplicidade, sem recorrer ao poder, à imposição, à prepotência, pois esses esquemas não são os de Deus. No Evangelho aparece-nos a concretização da promessa profética. Jesus é o Filho, o servo, enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito e cuja missão é realizar a libertação dos homens. Obedecendo ao Pai, ele tornou-se pessoa, identificou-se com as fragilidades dos homens, caminhou ao lado deles a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, à vida em plenitude. A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para concretizar um projeto de salvação. Por isso, ele passou pelo mundo fazendo o bem e libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. O Evangelho de hoje apresenta Jesus, que vai ao encontro de João Batista para ser batizado no Rio Jordão. João foi o guia carismático de um movimento de matiz popular, que anunciava a proximidade do juízo de Deus. A sua mensagem estava centrada
na urgência da conversão, pois, na opinião de João, a intervenção definitiva de Deus na história para destruir o mal estava iminente e concluía um rito de purificação pela água. Um rito muito frequente, aliás, entre alguns grupos judeus da época. Na perspectiva de João, os homens deviam arrepender-se, e foi para os chamar ao arrependimento que ele batizou na água. Para João, recusar a conversão significava ser destruído pela cólera de Deus, como a palha queimada pelo fogo. O que é que Jesus tem a ver com isto? Que sentido faz ele apresentar-se a João para receber este batismo de purificação, de arrependimento e de perdão dos pecados? Para Mateus, o batismo é um momento privilegiado da manifestação de Jesus aos homens. Antes de começar a sua atividade, Jesus define-se e apresenta-se. A passagem tem duas partes: o diálogo entre João e Jesus e a manifestação de Jesus como Filho de Deus. O diálogo entre João e Jesus explica por que é que Jesus veio ao encontro de João para ser batizado. Pela resposta de Jesus fica claro que o seu batismo é um passo necessário para que se cumpra o desígnio salvador de Deus. Convém que assim cumpramos toda a justiça. O cumprimento da justiça equivale, no contexto da teologia mateana, ao cumprimento da vontade de Deus. Jesus apresenta-se assim como Filho, que cumpre rigorosa e absolutamente a vontade do Pai. Na cultura semita, a obediência era aquilo que definia a relação entre um filho e um pai. Cumprir a justiça em relação ao pai era, para um filho, obedecer-lhe incondicionalmente. O que é que esse batismo tem a ver com o projeto salvador do Pai para os homens? Ao receber esse batismo de penitência e de perdão dos pecados, do qual não precisava, porque ele não conheceu o pecado, Jesus solidarizou-se com o homem limitado e pecador, assumiu a sua condição, colocou-se ao lado dos homens para os ajudar a sair dessa situação e para percorrer com eles o caminho da libertação, o caminho da vida plena. Esse era o projeto do Pai, que Jesus cumpriu integralmente. Na segunda parte, temos uma reflexão sobre a identidade de Jesus e sobre a sua missão. Para isso, Mateus recorre a 3 elementos simbólicos muito expressivos: os céus abertos, o Espírito que desce em forma de pomba e a voz do céu. A abertura do céu significa a união da terra e do céu. A imagem inspira-se provavelmente em Isaías 63:19, onde o profeta pede a Deus que abra os céus e desça ao encontro do seu povo, refazendo essa relação que o pecado do povo interrompeu. Desta forma, Mateus anuncia que a atividade de Jesus vai reconciliar o céu e a terra, vai refazer a comunhão entre Deus e os homens. O símbolo da pomba não é imediatamente claro. Provavelmente não se trata de uma alusão à pomba que Noé libertou e que retornou à arca. É mais provável que a pomba, em certas tradições judaicas, símbolo do Espírito de Deus, que no início pairava sobre as águas, evoque a nova criação, que terá lugar a partir da atividade que Jesus vai iniciar. Temos, finalmente, a voz do céu. Trata-se de uma forma muito usada pelos rabis para expressar a opinião de Deus acerca de uma pessoa ou de um acontecimento.
Essa voz declara que Jesus é o Filho de Deus. E falo com uma fórmula tomada desse cântico do servo de Yahvé, que foi lido na primeira leitura de hoje. Sugere-se dessa forma que Jesus é o Filho de Deus, mas acrescenta-se, para que não haja equívocos, a sua missão não se desenrolará no triunfalismo, mas na obediência total ao Pai. Não se cumprirá com poder e prepotência, mas na suavidade, na simplicidade, no respeito pelos homens. Não gritará nem levantará a voz, não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. A cena do batismo de Jesus revela, portanto, essencialmente, que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai envia ao mundo a fim de cumprir um projeto de libertação em favor dos homens. Como verdadeiro filho, ele obedece ao Pai e cumpre o plano salvador do Pai. Por isso, vem ao encontro dos homens, solidariza-se com eles, assume as suas fragilidades, caminha com eles, refaz a comunhão entre Deus e os homens que o pecado havia interrompido e conduz os homens ao encontro da vida em plenitude. Da atividade de Jesus, o Filho de Deus que cumpre a vontade do Pai, resultará uma nova criação, uma nova humanidade. Além desta catequese sobre Jesus, o Filho de Deus, o texto sugere outras duas linhas importantes quanto à definição da identidade de Jesus. Uma delas apresenta Jesus como o novo libertador. O batismo de Jesus no Jordão recorda a passagem do Mar Vermelho e estabelece um novo paralelo entre Jesus e Moisés. Jesus é o novo Moisés, revestido do Espírito de Deus, para conduzir o seu povo da terra da escravidão para a terra da liberdade. A outra linha torna-se patente no diálogo entre João e Jesus. Se João reconhecesse humildemente a sua inferioridade e a sua condição de precursor, é porque Jesus é esse Messias esperado, da descendência de Davi. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e onipotente, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão, e o Espírito descia sobre ele. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.